Penúltimo dia do ano, e se você tá achando que o mercado da bola do Furacão tá realmente parado, você tá certo. Internamente se fala que o Atlético vai voltar a fazer movimentos mais concretos ali nos primeiros dias de janeiro e a gente deve ter novidade. Então, se por enquanto a gente não pode falar de nomes, porque realmente o Atlético nesse momento não faz movimentos concretos, ou pelo menos que a gente sabe, né, que a gente tem noção da apuração nesse sentido, a gente pode falar sobre prioridades que o Atlético tem para resolver ainda nesse mercado, porque muita gente tem uma expectativa que o Atlético vai fazer um movimento de mercado muito maior do que realmente é a prioridade, do que realmente é a ideia do clube. Então, às vezes, pontuar o que o Atlético busca no mercado faz o torcedor ter um pouquinho mais de pezinho no chão e entender. É isso que a gente pode entender que falta dentro do elenco, é isso que o clube entende que são lacunas fundamentais ali para serem preenchidas o mais rápido possível. Óbvio que qualificar o elenco sempre é uma prioridade do Atlético, mas existem posições ali que o clube espera resolver até o fim da janela. Então vem comigo que eu vou contar para vocês. E a primeira delas começa já na zaga. O Atlético que fez algumas sondagens, chegou a ter algumas conversas um pouco mais evoluídas com algumas possibilidades na zaga, tem ali a intenção de trazer pelo menos um zagueiro titular. Você deve ter a permanência do Aguirre, você deve ter a permanência do Léo, permanência do Beleze depende muito do que vai ser o campeonato estadual, e aí você também tem a possibilidade do Marcão, aí você também tem a possibilidade do Fábio Lucas, mas no final das contas o Atlético quer um cara para chegar e tomar conta da posição e ser um nome de mais experiência. Nomes como o Diego Costa, Arboleda foram vinculados, o próprio Adelson foi procurado. Não sei se vai ser um nome desse patamar, não sei se vai ser um nome de peso, mas o Atlético busca um zagueiro titular para fazer trio com o Arthur Teran ou eventualmente fazer uma dupla com um dos dois promissores zagueiros do nosso Furacão, beleza? Beleza. Aí a gente dá um pulo, a gente dá um passo. A gente sai da zaga e a gente continua na defesa. Porque mesmo o Atlético contratando o Gilberto, o Atlético ainda busca um lateral direito reserva para ser ali uma alternativa a Gaston Benavides. Gaston Benavides que chegou e assumiu a posição com uma tranquilidade absurda. Mas isso não significa que o Atlético não precise de uma alternativa. Eu ainda acho que, por exemplo, Vitinho e Gilberto Júnior poderiam ser essas alternativas, essas opções, a partir do momento que a gente não tem como contar com Gaston Benavides. O Gilberto é um jogador que me gera muita expectativa, e internamente se fala muito bem do Vitinho. Mas o clube quer um jogador mais experiente para a posição. E aí, realmente, a gente pode ver o Atlético indo para um mercado que não necessariamente é um mercado nível A, nível B do futebol brasileiro, quem sabe um destaque de Série B, quem sabe um jogador pouco utilizado na Série A, mas a lateral direita também não deixa de ser uma prioridade. Ah, Thiago, mas se um dos dois garotos começarem a se destacar muito no Paranaense, acredito que a gente possa abrir mão sim dessa movimentação. Acho que existe uma confiança muito grande que esses dois garotos eles podem entregar o que a gente imagina em relação à capacidade técnica que eles têm. Então, para mim, tanto o Gilberto Júnior quanto o Vitinho podem suprir, mas o Atlético internamente ainda olha para o mercado de laterais direitos. Aí faltam mais dois nomes. Um deles é um volante titular. E esse volante titular, para mim, é a posição que o Atlético vai fazer o maior esforço para tentar fazer, porque eu acho que é uma opção e é uma alternativa, por exemplo, em relação ao Cubas, em relação a um nome que era considerado como uma prioridade no mercado do Atlético, um pedido especial do técnico da Helma, e o Atlético não consegue trazer esse volante. Então acho que sendo o Lucas Sacha ou não sendo o Lucas Sacha, a gente sabe que é um nome que interessa ao Furacão. O Odair ainda quer contar com esse jogador para fazer o meio campo junto a Portija e junto a Bruno Zapelli. É um encaixe muito claro desse trio de meio campo. Zapelli sendo o cara mais criativo, Portija mais como segundo volante e a chegada desse camisa 5 que aí sim supriria uma necessidade que o Atlético tem para preencher uma lacuna em aberta, né? O Odair, desde
que chegou pede um jogador para ser esse camisa 5 de mais poder de marcação, de mais poder de disputa. Você vai ter o Filipinho naturalmente como uma alternativa, lembrando que o Filipinho também já foi procurado por muitos clubes brasileiros, então quem sabe pode até ser uma negociação a ser concretizada ali, de ter um Filipinho avançando no sentido do interesse de alguns dos clubes que já vieram bater na porta do Atlético em relação a ele. Mas esse primeiro volante, com certeza, o Atlético vai fazer de tudo para trazer. E óbvio, entendendo movimentos ali, se vai ser estrangeiro, brasileiro, mas vai trazer. Para terminar, o Atlético busca um ponta de velocidade para potencializar uma ideia de jogo muito clara que esse Atlético tem, que é esse jogo de transição muito forte. Desde que o Odair chegou, a gente sabe que esse jogo de transição, principalmente potencializado pelo Kevin Viveiros, é uma prioridade dentro de um modelo que o Atlético opta que o Atlético opta desenvolver. Então, a situação ali desse ponta é para dar uma alternativa não só ao Julimar, por exemplo, ao Mendonça, mas uma alternativa da maneira do Atlético jogar. De você ter mais alternativas ofensivas para jogar com 2 pontas e um atacante, em algum momento jogar com 2 atacantes, 2 alas, enfim, pro Odair, no final das contas, mexer no tabuleiro dele ali, mas a ideia é trazer realmente mais um ponta. No final das contas, o Atlético ainda tem movimentos a se fazer, e óbvio, se conseguir preencher esses 4 desejos, essas 4 vontades da melhor maneira possível, cara, eu tenho certeza que a gente vai conseguir montar um elenco ainda mais competitivo para uma Série A que vem aí para desafiar o Atlético até a última gota de suor. Então o Furacão tem o desafio de ser o Furacão tem o desafio de ser assertivo no mercado. Acho que a contratação do Portija, para mim, é uma demonstração muito clara que às vezes vale a pena você contratar não em grande volume, mas contratar certo. Acho que as últimas janelas que o Atlético pensou em volume foram janelas muito prejudiciais para o clube, então acaba sendo pelo menos uma vontade da minha parte ver o Atlético indo de forma um pouquinho mais cautelosa, mas fechando com os nomes que realmente vão agregar pro que o clube pensa ter na próxima temporada, que é um time sólido, um time que consiga se manter com tranquilidade na Série A e quem sabe uma classificação para a competição sul-americana, e aí o Atlético volta a ter uma realidade que ele estava se acostumando em questão de receitas, e aí o Atlético volta a ter uma realidade que ele estava se acostumando em relação a, enfim, a estrutura do clube como um todo, ao calendário esportivo como um todo. Então, faltam esses 4 nomes. Vamos ver quem o Atlético vai trazer. E óbvio, falo para vocês, se puder qualificar outras posições, o Atlético vai buscar qualificar. E reforço, o clube também está de olho no mercado de atacante, mas aí é uma prioridade menor. Vou entender como o Renan reage no Campeonato Paranaense também. Valeu? Tamo junto, é nóis.